Capítulo 6. Políticas do cabelo. As pessoas costumavam tocar meu cabelo, invadindo o corpo negro. Eu realmente odiava quando as pessoas tocavam meu cabelo. Que cabelo lindo, ai, que cabelo interessante, olha, cabelo afro, e o tocavam. Eu me sentia como um cachorro sendo acariciado, como um cachorro que está sendo tocado. E eu não sou um cachorro, sou uma pessoa. E quando eu era criança, minha mãe nunca lhes dizia para parar, embora eu tivesse explicado para ela que eu não gostava daquilo. Mas ela não conseguia entender por que eu não gostava. Sim, mas seu cabelo é diferente, as pessoas só estão curiosas. Ela não entendia por que eu não gostava. Eu nunca tocaria o cabelo de alguém daquela forma, do nada. Quero dizer, como alguém pode fazer isso? Aqui dizem que Alice, aqui dizem para Alice que ela é diferente. Mas quem é diferente? Eu pergunto novamente. Alice é diferente daqueles que tocam seu cabelo ou ao contrário, aqueles que tocam seu cabelo são diferentes dela? Quem é diferente de quem? Uma pessoa apenas se torna diferente no momento em que dizem para ela que ela é diferente daquelas que têm o poder de se definir como normal. A mãe branca de Alicia não vê a si mesma como diferente, mas vê sua filha como tal. Ou seja, não se é diferente, torna-se diferente por meio de um processo de discriminação. A diferença é usada como uma marca para a invasão. Ser tocada, assim como ser interrogada, é uma experiência de invasão, uma violação que para Alicia parece inimaginável. Eu nunca tocaria o cabelo de alguém. Por que ela tocaria o cabelo de alguém que ela não conhece? Por que tal intromissão? Aqueles que tocam e ou fazem interrogações marcam Alice. No entanto, tais pessoas permanecem sem marca. Uma coreografia que descreve a branquitude tanto como central quanto como ausente. Apesar dos comentários ambíguos que às vezes parecem positivos, a relação de poder entre aqueles que o tocam e Alicia, que está sendo tocada, ainda assim permanece, bem como o papel depreciativo de tornar-se um objeto público. A mãe de Alicia, no entanto, parece confirmar a situação em vez de dissipá-la. Quando eu era criança, minha mãe nunca lhes dizia para parar, e então explica. Ela não entendia. Alicia, infelizmente, percebia que sua mãe branca não se identifica com sua filha negra, mas com seu ambiente branco. Seu cabelo é diferente e as pessoas só estão curiosas, explica a mãe. O comentário é um lembrete para Alicia de que até mesmo nessa relação, seu ponto de vista como mulher negra é menos válido do que o ponto de vista de sua mãe branca e do consenso branco. A mulher negra diz que algo importa e a mulher branca responde: isso não importa. Essa divisão espelha como ambas não conseguem escapar das relações coloniais, infelizmente. A mãe de Alicia parece incapaz de escutar as palavras de sua filha. Elas não dizem respeito ao seu mundo, mas a um mundo de racismo e agressão. Não escutar é uma estratégia que protege o sujeito branco de reconhecer o mundo subjetivo das pessoas negras, como irei explicar mais adiante. Historicamente, isso tem sido usado como marca da opressão, pois significa negar a subjetividade de pessoas negras, bem como seus relatos pessoais de racismo. De qualquer maneira, se eu insistisse, ela frequentemente começava a chorar. O que você quer que eu faça? Eu me sentia tão mal que eu não ousava mencionar o assunto novamente por um tempo. No final, sempre tive de consolá-la. Está tudo bem. Regressão está profundamente ligada a esse processo. Uma vez que o sujeito branco evita ou procura evitar a ansiedade e a culpa, retornando a um estágio anterior de desenvolvimento. Os padrões infantis de comportamento, como ficar mal-humorado, irritado, ofendido ou chorar, permanecem disponíveis como defesa para não lidar com a informação. Então, quando o sujeito negro denuncia o racismo, o sujeito branco, como uma criança, regride a um comportamento imaturo, tornando-se novamente a personagem central que precisa de atenção, enquanto o sujeito negro é colocado como secundário. A dinâmica entre ambos é virada de cabeça para baixo. Na psicanálise clássica, isso é chamado de regressão. 5. Com licença. Como você lava seu cabelo? Fantasia sobre sujeira e domesticação colonial. E às vezes as pessoas vêm e fazem perguntas do tipo: como você lava seu cabelo? Ou querem saber se eu penteio. Você penteia seu cabelo? Como você penteia seu cabelo? Eu acho isso tão doentio e tão triste, sabe? No cabelo, nosso cabelo parece diferente, mas não passa pela minha cabeça ver uma mulher branca adulta e lhe perguntar: com licença, como você lava seu cabelo? E a propósito, você também o penteia? Que pergunta! Como lavo meu cabelo? Bem, com água e shampoo, como todo mundo. Às vezes eu me pergunto o que será que eles realmente querem dizer ao fazer essas perguntas. Quer dizer, risos. Como alguém ousa fazer tais perguntas para uma mulher negra adulta, se ela se lava?
O que tem na cabeça dessas pessoas? Eu não sei. Bom, eu sei, mas nem quero pensar nisso. Alicia descreve tais perguntas como doentias e tristes, porque elas revelam uma associação da negritude com o que é repugnante. Elas anunciam como mulheres negras no imaginário branco são de alguma forma fantasiadas como sujas e selvagens. Tanto a sujeira como a selvageria estão escritas em cada pergunta. Como você lava seu cabelo? Por que ele está sujo? E você o penteia? Por que ele parece indomável? Um alinhamento ofensivo de pensamentos coloniais. Lavar, sujo, pentear, indomável. Sujeira e selvageria estão ligados de forma muito íntima a aspectos que a sociedade branca reprimiu, sexualidade e agressão, e consequentemente projetou nos outros. Com frequência, a sexualidade é combinada com agressão e experienciada como suja, caso em que os pensamentos serão duplamente negados. Alicia se vê sendo usada como um depósito para tais aspectos duplamente negados, ao tornar-se a dupla encarnação da sexualidade, sujeira e da agressão, selvageria. A preocupação das pessoas brancas com a higiene da mulher negra revela, por um lado, o desejo branco de controlar o corpo negro, e, por outro lado, o medo branco de ser sujado por aquele corpo. Como você se lava e quão limpa você é são as perguntas traduzidas e indicam como a presença do sujeito negro desencadeia desejo e medo. Há um medo no contágio racial. A palavra contágio é bastante evocativa porque descreve como no inconsciente branco a negritude é fantasiada como uma doença, uma maldição corpórea, com a qual o sujeito branco tem medo de ser contaminado. Com certa ironia, Alice afirma que não passaria por sua cabeça perguntar a uma mulher branca como ela lava o cabelo ou se ela o penteia. A aparente ironia reside no fato de que tais questões não fazem sentido para Alicia, como mostrado na observação aberta, que pergunta: como lavo o meu cabelo? Bem, com água e shampoo, como todo mundo. As perguntas não têm sentido e, de alguma forma, são ridículas, irônicas e até absurdas, fazendo Alicia rir. No entanto, seu riso é amargo, porque essas perguntas ridículas também encarnam a cruel ironia de sua prisão, como a outra, suja. Eu e meu cabelo natural. Cabelo, mulheres negras e consciência política. Uma vez tive um namorado branco, na época eu usava tranças. Um dia eu as desfiz e penteei meus cabelos muito lindos, black natural, tocando seu cabelo. E quando ele me viu, ele começou a me insultar dizendo: por que você fez isso? Você quer ficar feia? Olha pra você, olha pro seu cabelo, você tá parecendo uma ovelha. Isso foi muito duro pra mim. Ele não podia me aceitar, ele não podia me aceitar com meu cabelo natural. Até hoje é assim, muitas mulheres negras estão preocupadas com seus cabelos, elas alisam seus cabelos. Uma vez uma mulher me disse: bem, eu adoraria que meu cabelo caísse, mas ele fica pra cima, assim como o da Alice. Era óbvio que ela estava falando que nossos cabelos não são bons. Isso é o que dizem para ela todos os dias, até mesmo top models negras como a Naomi Campbell têm de alisar o cabelo. Você nunca vê como é o cabelo natural dela. Isso não é uma loucura? Nunca vimos o cabelo africano dela. É difícil, porque quando você está com seu cabelo natural, as pessoas te xingam. Me xingaram na rua muitas vezes, tipo, você sabe o que é um pente? Ah, bem-vinda à selva, cantando. Por que você não cuida do seu cabelo? Eu me pergunto o que é que incomoda tanto nos nossos cabelos. Nessa parte de seu depoimento, Alicia fala sobre cabelo, consciência política e racismo cotidiano e sua internalização. Ela fala de um namorado branco que um dia a ofendeu por ela ter mostrado seu cabelo natural. As palavras do namorado expõem uma combinação de vergonha e repugnância em direção a Alicia, mas, sobretudo, elas reencenam uma associação colonial. Historicamente, o cabelo único das pessoas negras foi desvalorizado como o mais visível estigma da negritude e usado para justificar a subordinação de africanas e africanos. Mas, mais do que a cor de pele, o cabelo tornou-se a mais poderosa marca de servidão durante o período de escravização. Uma vez escravizados, a cor da pele de africanos passou a ser tolerada pelos senhores brancos, mas o cabelo não, que acabou se tornando símbolo de primitividade, desordem, inferioridade e não civilização. O cabelo africano foi então classificado como cabelo ruim. Ao mesmo tempo, negras e negros foram pressionados a alisar o cabelo ruim com produtos químicos apropriados, desenvolvidos por indústrias europeias. Essas eram formas de controle e apagamento dos chamados sinais repulsivos da negritude.
Nesse contexto, o cabelo tornou-se o instrumento mais importante da consciência política entre africanas e africanos na diáspora. Dreadlocks, rastas, cabelos crestos ou black e penteados africanos transmitem uma mensagem política de fortalecimento racial e um protesto contra a opressão racial. Eles são políticos e moldam as posições de mulheres negras em relação à raça, gênero e beleza. Em outras palavras, eles revelam como negociamos políticas de identidade e racismo. Pergunte a Angela Davis. O estilo do cabelo de Alicia pode assim ser visto como uma declaração política de consciência racial através do qual ela redefine padrões dominantes de beleza. As ofensas, no entanto, são respostas de desaprovação a tal redefinição e revelam a ansiedade branca sobre perder o controle sobre o colonizado. De certa forma, as ofensas alertam Alice de que ela está se tornando muito negra ao mostrar muitos sinais de negritude. Elas podem também significar que ela está mostrando sinais de independência e descolonização em relação às normas brancas, um fato perturbador para o público branco. Por que você fez isso? Olha para você, olha para o seu cabelo, dizem para ela. Ele não podia me aceitar com meu cabelo natural. Tornar-se muito negra é ao mesmo tempo associada à ideia de regredir à primitividade. Você sabe o que é um pente? Ah, seja bem-vinda à selva, como cantaram para Alice. Existe, portanto, uma relação entre a consciência racial e a descolonização do corpo negro, bem como entre as ofensas racistas e o controle do corpo negro. Para evitar tais insultos violentos, diz Alicia, muitas mulheres negras se veem forçadas a desracializar o sinal mais significativo da racialização. As mulheres negras alisam seus cabelos, porque quando você está com seu cabelo natural, as pessoas te xingam. Mas esse processo de ter de fabricar sinais de branquitude, tais como cabelos alisados, e encontrar padrões brancos de beleza a fim de evitar a humilhação pública é bastante violento. Também violenta é essa metamorfose imediata de pessoa em animal. Você parece uma ovelha. 7. Ele cheirou meu cabelo e fez essa associação com macacos, fantasias selvagens brancas, amor e a Vênus negra. Após lavar meu cabelo, eu geralmente uso manteiga de coco nele. Creme de coco que cheira muito bem e deixa o cabelo bem macio. E eu tive uma relação muito curta com um homem branco, um flerte. Um dia ele estava cheirando meu cabelo e disse: "Bem, seu cabelo tem cheiro de coco." E então ele começou a cantar essa canção. E ele cantou essa canção e eu fiquei tão... E ele disse, mas seu cabelo cheira a coco. Ele cheirou meu cabelo e fez essa associação com macacos na selva que roubaram coco. Você entende? Ele me associou a macacos e essa canção eu fiquei tão destruída. Eu não dei continuidade a essa relação porque eu não podia mais suportar ficar perto dele. Mas o pior é que ele era um intelectual alemão importante, um arqueólogo que possuía um doutorado em arqueologia. Alice lembra de um namorado branco que sentiu a fragrância de coco no cabelo dela e começou a cantar uma canção colonial alemã. Alice fica incomodada pela associação do cheiro de coco do cabelo de uma mulher negra com uma canção sobre macacos bárbaros. A canção lembra uma longa história do discurso colonial no qual pessoas negras eram metaforicamente representadas como macacos. A metáfora da africana como macaco tornou-se efetivamente real, não por ser um fato biológico, mas porque o racismo funciona através do discurso. O racismo não é biológico, mas discursivo. Ele funciona através de um regime discursivo, uma cadeia de palavras e imagens que, por associação, se tornam equivalentes. Africano, África, selva, selvagem, primitivo, inferior, animal, macaco. Tais cadeias de associação tornam-se convincentes porque significam um processo de deslocamento. A noção psicanalítica de deslocamento refere-se ao processo pelo qual o indivíduo transfere a atenção de uma imagem mental para outra, despreendendo a atenção da primeira e passando para uma segunda, que está por sua vez relacionada à imagem inicial, por meio da associação. O deslocamento, por exemplo, é responsável pela maneira pela qual nos sonhos uma imagem se torna o símbolo de outra. O deslocamento também tem uma função defensiva, particularmente dentro da fobia e da censura. O indivíduo redireciona o interesse de um objeto para outro de tal maneira que este último se torna o equivalente ou o substituto do primeiro. Esse processo, em que o último objeto, macaco, se torna um símbolo do primeiro,
O africano permite que discursos censurados, discursos racistas ocorram sem necessariamente serem percebidos como agressivos. Afinal de contas, é apenas uma canção sobre macacos e cocos. Tais cadeias associativas transformam a mulher negra, Vênus negra, negra selvagem, humano selvagem, animal selvagem, animal. As mesmas cadeias associativas também são visíveis no debate sobre identidade nacional, discutido no primeiro episódio, no qual os outros nacionais são frequentemente definidos como Ausländer ou imigrantes, e imigrantes são frequentemente definidos como imigrantes ilegais. Se os imigrantes são ilegais, eles não têm lei. Se não têm lei, eles são criminosos. Se são criminosos, são perigosos. Se são perigosos, têm medo deles. Se alguém os teme, tem o direito de ser hostil ou mesmo de eliminá-los. Uma cadeia de equivalentes legitima o racismo ao fixar identidades em seus lugares. Imigrantes, imigrantes legais, sem lei, criminosos, perigosos, temíveis. Alice demonstra seu choque, mas o namorado não se responsabiliza pelo que disse. Ele, como homem branco, dissocia-se do que ele canta para a mulher negra, criando uma arena neutra. Em termos psicanalíticos, dissociação revela exatamente esse estado no qual dois ou mais processos mentais coexistem sem se tornarem conectados ou integrados. Mas seu cabelo cheira a coco, responde ele a Alicia. Tal dissociação despolitiza a canção, salvando o namorado branco de ter de desenvolver qualquer consciência de si como responsável. A canção retrata representações brancas de territórios colonizados e seus povos, animais vivendo no caos, na desordem, civilizados cujo cenário é a selva. Essas eram formas de propaganda usadas para justificar o projeto europeu da ocupação colonial, a fim de domesticar e civilizar o outro. A canção, assim como as imagens, pode ser analisada em 3 estágios. Primeiro, sua letra. Há macacos em África brigando por um coco. Então, sua mensagem. Africanos também podem brigar por um coco como macacos. Seu código, entretanto, é: africanas são como macacos. Enquanto a canção apresenta as personagens, a mensagem introduz a problemática nessa cena. É seu código, no entanto, que fica registrado em nosso inconsciente, mostrando africanas como macacos. O namorado prefere tanto o código quanto a mensagem da canção, mas insiste que está apenas cantando a letra. Associações violentas da negritude com o primitivismo, caos, desordem e conquista estão sendo performadas e negadas ao mesmo tempo. Essa situação abusiva faz Alicia lembrar da condição alienante, ou como ela diz, esquizofrênica, da experiência do racismo. Às vezes, eu tenho de ignorar. Ignorar? Não. Tenho de ver, de reprimir. Fingir que esqueci tudo. É como se eu tivesse de cortar isso de mim, cortar minha personalidade como uma esquizofrênica, como se algumas partes de mim não existissem.